bate-papo agora aqui no Rural no Ar, no nosso podcast, é com o Victor Faria. Ele é engenheiro ambiental e está trazendo para a gente algo muito atual no mundo, né, que é utilizado em muitas coisas, né, também na agricultura, mas até em guerra é utilizado, né, o drone, né, Victor? Isso aí, é uma tecnologia que já há um bom tempo vem crescendo bastante, né? A gente trabalha há um tempo com isso e muita gente pensa que o drone vai usar só para agricultura, mas hoje em dia a gente consegue usar para pecuária, para monitoramento ambiental. Entrega de pizza? Talvez, quem sabe. Diz que a Amazon já entrega produtos utilizando... Reza a lenda que vai acontecer isso mesmo. Na China diz que vão fazer isso, né? É verdade. Mas a gente, se for parar para pensar, 10, 15 anos atrás, a gente pensar que um drone seria tão acessível assim, ia ser muito difícil. Bom, então, pode ser que daqui 10, 15 anos a gente esteja recebendo pizza com drone. Bom, é um assunto que rende muito falar de drone, né? Com certeza. Eu peguei aqui um exemplo, claro que não é muito legal, tal, mas a guerra. A gente está vendo a guerra da Ucrânia com a União Soviética, com a Rússia, né? A União Soviética não existe mais, né? Faz tempo. Com a Rússia. E em alguns momentos a Ucrânia usou o drone, né, para poder contra-atacar ou atacar. Sim. Esses drones, obviamente, você tem uma tecnologia embarcada muito maior, você consegue pilotar por uma distância muito maior, a bateria dele tem uma autonomia bem maior também, mas o investimento também, né? Mas, enfim, assim, é uma tecnologia que, infelizmente, nesse caso, é utilizada por uma situação ruim, mas que é muito útil, né, num momento como esse, porque você não arrisca vidas, você consegue monitorar seu inimigo, você consegue atacar seu inimigo ou até mesmo se defender, né, sem que você arrisque as vidas dos seus soldados, por exemplo. É bem interessante. Na nossa realidade aqui, o Brasil, como um país mais pacífico, não é tanto que a gente costuma trabalhar, graças a Deus. É isso aí. E drone não é só esse aparelhinho que a gente vê aí subindo e filmando, não. Drone tem versões e variações. Outro dia eu vi uma matéria falando sobre drone aquático, navios, assim, tipo, em vez de voar, ele navegava um drone. Eu posso considerar um drone também algo que... Na verdade, o drone é só o que voa? A gente chama... Drone é o termo mais comum, mas o certo seria um VANT, né? Que é um veículo aéreo não tripulado. Esse sim é o que a gente costuma trabalhar. Na verdade, que é no ar, né? Então eu posso ter um veículo marítimo não tripulado. Exatamente. Também. Posso ter variações. Aí são outros 500, né? Tá. O que a gente costuma trabalhar realmente é o VANT, né? Mas como você falou, o pessoal fala muito do equipamento em si, apenas só do drone, mas a gente tem que parar para pensar também no equipamento que você precisa para você ter mais produtos com esse drone. Por exemplo, o computador, né? Hoje em dia, o pessoal que mexe mais com mapeamento mesmo de drone, monitoramento de áreas, o investimento do drone tem que ser considerado, mas também o computador, né? O equipamento que você vai conseguir processar essas imagens, que ele tenha... então não é só o aparelho que voa, não é só o drone. O equipamento embaixo também, que é o computador, precisa também ter a mesma compatibilidade. Exatamente, tem que ser um equipamento que ele vai ser suficiente para rodar esse processamento dessas imagens, né? Tem que ter um celular também bem adequado, né? E aí isso a gente falando de monitoramento, mas nós temos uma outra situação também, por exemplo, do pessoal que usa esse drone de pulverização, drone agrícola. Deixa eu chegar lá, você nem esperou te perguntar, já estava com essa pergunta preparada para você. Sim, porque tudo começou com o drone pequeno fazendo georreferenciamento. É o mais comum. É o mais comum. Isso mas depois mesmo. A gente viu que variou para aplicações de produtos químicos em lavoura, né? Isso. Com drones maiores, né? Exatamente. E aí quando a gente fala de drone de pulverização, drones agrícolas, o pessoal sempre lembra desse tipo de tecnologia, para você dispersar líquidos. Mas hoje em dia a gente também tem bastante utilização, principalmente a parte de usinas. Em São Paulo é bastante comum, aqui algumas usinas do Mato Grosso do Sul também, você liberar sólidos, né? Então a gente... Granulados e também alguns tubetes, que você libera as vespinhas para o controle, por exemplo, da broca da cana. Então isso é bastante comum já, a tecnologia é bastante eficiente e no começo, quando começou, biológico sempre foi meio difícil no começo, mas hoje em dia já é bastante instituído no meio agrícola, né? Então até com drone foi da mesma forma. E hoje em dia é bastante interessante tecnologias essas que são feitas no Brasil mesmo, né? A gente tem drones de pulverização, né? Drones como esse para liberar sólidos, que são feitos no Brasil, tecnologia nossa mesmo, nacional. Tá. Falando em oportunidade de trabalho, como é que está hoje esse mercado de trabalho utilizando o drone? Tem espaço, tem demanda? Com certeza, sim. Principalmente por ser uma tecnologia relativamente acessível hoje em dia, né? Antigamente a gente pensava em drone, era algo muito caro, difícil para você começar a se inserir nesse mercado. Hoje em dia o pessoal que às vezes presta serviço coloca o drone como uma coisa a mais, como, né, outra tecnologia, um outro produto que você consegue entregar para o cliente. Então o pessoal
medida que vai conhecendo tecnologia, também vai precisando, vai perguntando quem que tem, como é que funciona, e aí a gente consegue se inserindo no meio. Mas hoje, no meio rural, é bastante comum. Até a questão do drone agrícola mesmo, né? Quando começou, o pessoal tinha esse tabu por conta da área dele, de aplicação, da eficiência. E hoje em dia a gente tem uma eficiência maior, né? Tem drones com capacidade maior. Evoluiu, né? A tecnologia evoluiu. Muito. Comparativamente com o avião agrícola, em termos de cobertura de área, custo operacional, dá para fazer um comparativo? É meio complicado a gente fazer, mas só parando para pensar quantos milhões que não custa um avião para você começar a pulverizar e parando para comparar um drone hoje de pulverização, o mais comum que é da DJI, ele vai custar aí de 50 litros aí, né, ou 40 litros, em torno de R$200 mil. É muito 4, mais 5 barato. milhões de um avião, né? Exatamente. Ou um pulverizador autopropelido, vai 1 milhão e pouco, talvez até uns 2, né? Então é quase que 15% do valor de um Mas desse, a eficiência de cobertura? Ela é bem interessante. Obviamente, hoje em dia a gente não consegue atingir. O avião é até difícil a comparação, né? Mas para os pulverizadores mesmo autopropelidos, a gente tem uma eficiência talvez um pouco menor, né? Com certeza. Mas que se você tiver ali, às vezes, 2 ou 3 drones trabalhando no mesmo período, você consegue fazer a mesma área de atuação, né? Hoje em dia, parando para pensar, você consegue... Depende das condições ambientais. Pode ser que você vai fazer a pulverização com um drone e você vai fazer 20 hectares num dia inteiro. Pode ser que seja um dia que você também se planeje bem e as condições ambientais permitam, você vai fazer 60 hectares num dia ou até mais, né? Então, o pulverizador, você também tem essas questões ambientais, né? Por exemplo, se é um terreno muito alagado, para você entrar com pulverizador é difícil. Claro. Né? E pensando na questão agronômica é mais complicado ainda. Isso eu iria falar. Tem regiões, né, dentro da propriedade, ou áreas dentro da região, que o avião não vai, nem o trator, nem o autopropelido vai, né? Exatamente. E aí, além dele não ir, pode ser que você consiga entrar com um autopropelido, só que você tem danos ambientais e de solo consideráveis. Vou te dar um exemplo. Essa safra agora, muitos produtores de soja, até na região de Chapadões, lá onde eu moro, né, o pessoal teve que entrar colhendo, infelizmente, com muita chuva, estava muito úmido. E aí você teve uma compactação de solo muito grande. Um solo esse que o pessoal vinha trabalhando há muitos anos, né? Então, essa perca ambiental que você tem, com um drone você não teria, porque não teria essa compactação de solo. Porque você vai minimizar a entrada do pneu, né? Exatamente. Dentro da propriedade. Até mesmo de perder um pouco da produção também, porque o pneu entra amassando tudo, né? Exatamente. Aquela área ali, o que está plantado, né? Agora, para o mercado de trabalho, a gente vê que esse segmento cresce também. É oportunidade para quem está buscando oportunidade de trabalho? Com certeza, com certeza. Tanto mercado de trabalho, perdão. O drone de monitoramento, que é um pouco mais acessível, quanto o drone mesmo de pulverização. Hoje em dia o produtor tem curiosidade, sabe que é uma tecnologia que entrega, que é possível de fazer, tanto na pecuária quanto na lavoura também. Hoje a gente consegue fazer até plantio, por exemplo, de braquiária, soltando a semente. Depois pode vir cobrindo só, né? Para ter uma boa eficiência. Mas para o plantio já pode ser feito. Então a oportunidade tem bastante. O produtor rural se interessa e vê que é uma tecnologia que para ele, financeiramente, pode ser que ele tenha um investimento um pouco maior, mas que se paga, com certeza. Quantos tamanhos de drone hoje a gente tem pensando em agricultura, pensando no agronegócio? Quais os tamanhos de drone que a gente tem e utilidades? Então, a gente começa na parte de monitoramento, por exemplo, a gente tem drones que a gente chama de multirotores, que são drones desse tamanho, pequenos, mais ou menos assim. Não muito grandes. Tem até menorzinhos assim, desse tamaninho assim. Só que daí, você, de acordo com cada uso, você vai usar um desses aí. Aí você tem os que a gente chama de asa fixa, né? Que ele parece realmente um avião assim mesmo, né? E aí esses aí são maiores, já são, né, daqui para maior. Esse assim. Para que é? Para pulverização ou grãos? Para monitoramento também. Também monitoramento. Você pode aplicar, mas o principal objetivo ele é monitoramento também. Só que você consegue fazer grandes áreas enormes mesmo, ele rende muito, tem um excelente rendimento. Só que o valor dele é muito mais caro também do que esse que eu falei anteriormente. Entendi. E aí você já parte depois para os de pulverização, né? Que a gente viu ali, né? O T40, o T20 da DJI, por exemplo, que são drones já desse tamanho, já maiores. Envergadura maior, né? Bem maior, né? Que tem às vezes 4 metros de envergadura, né? Então já é bem maior, mas também a capacidade dele, a bateria, gerador, né? Também. Hoje, o produtor rural, ele está aberto ou está resistente ao uso do drone? Olha, a gente tem diversos tipos de produtor, né? Mas
É meio complicado falar de uma forma geral, assim, mas o que a gente nota é muita curiosidade do produtor. Porque às vezes para ele não chegou a tecnologia, né? Ele ouviu alguém falar que funciona ou que não funciona e ele tem interesse em ver como que é esse negócio na propriedade dele. Se realmente para ele vai servir isso ou se vai ter alguém para prestar esse serviço. Que às vezes acontece de naquela região especificamente não ter muitos prestadores de serviço. Porque para ele fazer um investimento às vezes de um drone de pulverização, cara, ele fica meio receoso, né? Afinal não é tão barato assim. Então, se tiver mais prestador de serviço, um vizinho que fala, um curso, uma palestra, um dia de campo, isso pode ser interessante para difundir. Para ser piloto de drone, operador de drone, tem algum curso específico? Tem homologação pelo Ministério da Aeronáutica? Aí não sei se é ela que faz a homologação. Bom, boa pergunta, excelente pergunta mesmo. O drone agrícola, né, a gente tem o CAR, que é a autorização para que você consiga pilotar esse drone. Quem que né? emite o CAR? É a Aeronáutica, não? É o próprio Ministério mesmo. O mapa. O Ministério da Agricultura. Isso, exatamente. Aí você tem o CAR lá, mas assim, para o drone de monitoramento comum, a gente tem outras esferas que a gente tem que ter. A gente tem que ter o nosso cadastro no DCEA, né, para a gente pedir autorização de voo, o cadastro na ANAC, do piloto e do drone também. Esses equipamentos novos, eles já vêm cadastrados, homologados na Anatel também. Mas, por exemplo, o que o pessoal às vezes não faz, ou não sabe também, é que para você fazer qualquer voo, né, no nosso caso, que é você prestar um serviço, um negócio mais profissional, você tem que pedir autorização de voo, né? Você tem que pedir na ANAC. Você drone? Tem uns assim, o pessoal que a gente chama de robistas, né? Esse daí é mais tranquilo, mas a gente que usa profissionalmente, todo voo que você vai fazer, você tem que ter autorização de voo, tem que comunicar. Então, espera aí um pouquinho. Agora você me despertou para um interesse aqui sobre essa questão do uso do drone. Se eu sou um produtor rural e eu vou pulverizar na minha área ou vou jogar semente, antes de fazer o serviço eu tenho que comunicar? Exatamente, você tem que pedir autorização de voo. É que a gente chama de autorização de uso do espaço aéreo. E é fácil fazer isso? Não é difícil de fazer, só que tem que ter um certo planejamento, porque às vezes demora 2 dias para liberar. Já é feito pela internet? Pela internet, é bem simples. O processo de pedir essa autorização, você tem que ter alguns documentos também, né, a mais, além do cadastro, mas o processo é simples. É claro que uma empresa que presta serviço, ela já sabe disso e faz isso, mas o produtor que comprar o drone na fazenda, ele vai ter que realizar esse procedimento. Assim, a gente tem hoje muitas pessoas que por desinformação não fazem esse procedimento, mas o ideal seria que todo mundo que fosse levantar um drone hoje com uso profissional fizesse esse pedido, né? Porque daí isso é uma obrigatoriedade, isso é legislação, né? Deve ser cumprida. Então não é tão fácil. Comprei um drone e vou subir. Não, você tem que fazer o cadastro do piloto, você tem que fazer o cadastro da aeronave. Caso a pessoa não fez o comunicado, não pediu autorização, o que acontece? Ela pode sofrer algumas punições, mas sendo bem sincero com você aqui, hoje em dia, é difícil a gente ter um monitoramento, né, um policiamento disso. Porque às vezes, assim, pode ser que até o órgão, né, fiscalizador tenha ciência dessa necessidade de autorização de voo. Mas pensando em áreas rurais, é difícil você conseguir ter esse controle. Ter uma pessoa para fazer a fiscalização. Não é o Sindacta que faz a verificação? Não. Teria que ser uma pessoa, um ser humano, para olhar. Vou te dar um exemplo. Uma fiscalização de pessoa. Uma vez eu estava fazendo um voo em área urbana. Era no interior do estado. A gente estava fazendo um levantamento de umas estações ferroviárias. E aí encostou um carro da polícia para verificar o que a gente estava fazendo, né, no interior ali. E aí expliquei para ele. Polícia Militar. Polícia Militar, comum mesmo. E aí foram fazer uma fiscalização comum, porque, né, despertou o interesse deles. Tinha algumas pessoas ali com drone levantando e tudo mais, né? Aí, né, ele veio conversar com a gente, expliquei, né? A gente está fazendo levantamento assim sobre isso, né? O objetivo é isso aqui. Aí eu tenho autorização de voo, né? Peguei o papel, eu sempre imprimo autorização de voo também, além dos documentos da aeronave, meu, expliquei para ele. Aí ele falou, cara, eu não sabia que precisava de tudo isso, não. Eu vim aqui só perguntar o que vocês estavam fazendo. Cara. Foi por curiosidade. E aí ele acabou descobrindo isso. Falou, cara, eu falei para ele, a gente tem alguns cursos, né, que a gente oferece, tanto particulares quanto cursos, por exemplo, do próprio Senar, né? Então você pode fazer para essa parte de legislação. Eu acho que foi essa conversa sua aí com um policial militar que a Polícia Militar aqui de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, está usando o drone agora no trânsito. Então, verdade. Estão multando o pessoal agora já, né? Está usando o drone para fazer fiscalização de trânsito em Campo Grande. Realmente. Agora, o drone, ele tem, assim, por exemplo, drone tem, em termos de modelo, tem mais capacidade e menos capacidade, porque eu ouvi dizer que esse que a polícia utiliza aqui no trânsito consegue pegar com qualidade de imagem dentro do carro.
Não que passa por cima do teto, mas pelo para-brisa, né? Para-brisa, com qualidade. A câmera tem câmera de alta resolução para isso? A gente tem diferentes tipos de... A gente chama de sensor quando é de drone, né? A gente tem vários tipos. Geralmente, a câmera que vem nesses drones atuais, elas têm essa qualidade já. Esses drones mais avançados, né, da DJI, por exemplo, que é a principal marca do mercado, né? São câmeras de 20 megapixels, câmera que você consegue alta qualidade. Uma resolução muito boa e que ela já pega até coordenadas, né? Então, quando você tira uma foto, você tem a altitude do terreno, você tem a coordenada e mais a imagem, numa mesma foto, né? Você pode equipar o seu drone com outros sensores, né? Multiespectral, por exemplo. É caro um drone? Caro também é um conceito difícil de se Não, mas assim, eu não acho caro. Você não acha? Vamos supor, hoje você comprar um drone assim, um drone bom, de uma marca conceituada, você vai pagar em torno aí, no mínimo, assim, o mais de entrada, talvez em torno de uns 7 mil, né? Aqui em Campo Grande, por aí. Se ele se pagar a prestação do serviço... Mas o que acontece bastante é do pessoal comprar usado, né? Então, a pessoa fez o curso aqui com a gente, por exemplo, hoje. Aí ela tem interesse em começar. Foi assim que eu comecei também. Aí eu vou ver no Mercado Livre, no LX, ou algumas empresas que fazem manutenção, eles têm para vender, né? É rentável trabalhar com drone? Bastante. Tem demanda para isso? Assim, para quem tem contato, se interessa no mercado, procura entregar produtos a mais, porque o drone, na verdade, ele é uma ferramenta e você vai, a partir dele, você entrega uma gama de produtos, vários produtos. Então, se uma pessoa que se interessa e consegue entregar mais coisas com aquelas imagens, com aquele monitoramento, você consegue ter mercado. Você faz o que com o drone? Você presta que tipo de serviço? Os principais serviços que eu presto, eu costumo fazer, é monitoramento aéreo. Então, por exemplo, a gente vai na propriedade, tira as fotos ali, a gente chama de panorâmicas, né? Que o produtor às vezes tem alguma foto específica, ele queira que a gente tire, mas basicamente a gente faz o ortomosaico, que a gente chama, que é você fazer um voo, você planeja, né, faz planejamento de voo, você tira várias imagens, o drone sozinho faz isso, né, eu não preciso fazer nada, eu só planejo o voo, ele tira várias imagens que se sobrepõem e geram uma foto bem grande, por exemplo, da propriedade inteira. E aí, a partir disso, a gente tem outros estudos que a gente faz. Como que cobra isso? Por diária de serviço? Por área. Por área. Isso, aí varia muito, né, porque é complicado a gente falar um preço, porque depende, se a gente vai atender um produtor de 1.000 hectares, tem que ser um preço, porque a área é muito grande. É grande, concordo. Né? Agora, se você vai fazer um levantamento muito específico que nem uma área menor, né, uma cultura, né, ou alguma coisa do tipo que ele queira deixar registrado, aí e depende também do deslocamento, do risco, né? Tá. Além de você prestar serviço como dronista, não sei se a palavra é essa. Também. Né? Se é essa, você ainda dá cursos, é isso? Isso, a gente dá curso, né? A gente, porque é uma empresa? Na verdade, tem alguns colegas também que prestam esse serviço, né? E como é que faz para fazer um curso com vocês? Então, hoje, assim, eu sou cadastrado também pelo Senar, né? A principal entidade hoje de cursos aqui, o pessoal faz bastante, para começar, assim, é pelo próprio Senar mesmo, né? Mas, assim, tem várias empresas particulares. Comigo mesmo, o pessoal entra em contato, né? A gente junta a turma, tem alguns colegas da região de Chapadão. Faz com várias pessoas. Várias pessoas. Quanto custa hoje um curso? Que se você quiser aprender hoje a operar um drone? Vou te falar o curso, por exemplo, esse que a gente está dando aqui na Interago. O módulo básico, ele custa R$500. Não é caro, não. É bem tranquilo. O pessoal parcela aqui, né? É bem possível. Aí a gente tem o curso... Aqui também na Interagro tem um curso avançado para drone agrícola que a pessoa sai com CAR já. O que muda esse avançado para o básico? Boa pergunta. O básico ele é bem rápido, então a gente consegue abordar principalmente as questões de legislação, de como você vai operar um drone, isso da parte teórica, os componentes, né, quais são os checklists, os cuidados, e você rapidamente consegue pilotar o drone para você ter uma noção. O avançado, a gente tenta ensinar para o pessoal como ele gerar esses produtos com o drone mesmo. E a parte de pulverização também. Então, no avançado, ele vai realmente preparar a cauda, vai levantar o drone, fazer uma pulverização e vai sair com o CAR, né, que é a autorização dele, né, para que ele consiga realmente estar de acordo com a lei e fazer a aplicação e pulverização. Tá. Você tem mídia social, telefone? Bom, posso passar meu celular, acho que é mais tranquilo, né? Deixa o número aí. Pessoal, meu celular então é 679-9858-0115. Vou repetir, pode repetir. 679-9858-0115. Legal, quero fazer o curso de drone. Isso, é só entrar em contato, a gente organiza certinho, né? Dependendo de onde a pessoa tá, se é mais no sul do estado, norte, né? A gente organiza com os parceiros. O legal é montar turma, mas né? é legal, é uma equipe, turma, né? Assim, uma galera uma turma legal para poder compensar você ir. Não muito grande, porque se for uma turma de muitas pessoas, a gente tem que ter uns 2 ou 3 professores. Tá. Né? Porque aula prática? Aula prática. A gente tenta focar... Mas voa com drone? Isso, sempre a gente tenta focar na prática, né? Porque, no final das contas, o drone, a parte de teoria, a gente foca na parte de legislação, que é muito importante, pouca gente sabe, mas
a parte de pilotagem é na prática, né? Onde a pessoa realmente vai aprender. Legal. E a parte dos produtos para gerar, aí já é um pouquinho mais complicado, tem que ser mais teórico. Top, Victor. Fechou, viu? Beleza? Bacana, viu? Legal, Muito obrigado. Gostei muito do papo, viu? Bem bacana mesmo, diferente, né? Mas essa é a prerrogativa aqui Prerrogativa é boa, hein, cara? Coisa antiga, né? É isso que a gente quer, né? É sempre levar para as pessoas que acompanham o Rural no Ar as informações para poder ajudar as pessoas a tomar decisões, né? É isso. Isso mesmo. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Daqui a pouco a gente volta aí com outras informações também aqui do Interagro 2024 que acontece no Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.